sempre tem aqueles que são incompreensíveis, né? Graças a Deus no Brasil está saindo essa mística de que né, como foi falado, que o homem não chora, mas que líderes religiosos, onde se viu, isso é falta de Deus, né? Como pode um pastor entrar em depressão? Está saindo essa mística, estão entendendo que depressão é da mesma forma que uma pessoa com problema na perna precisa de um ortopedista, uma pessoa com questões emocionais precisa de um psiquiatra, psicólogo, terapia, etc, né? Então, mas houve sim algumas reações, né, também negativas, mas eu prefiro assim, mesmo nesse estágio depressivo, eu procurei me apegar à forma que eu fui mais bem recebido, né? A galera compreendeu. Quem não compreendeu, eu prefiro fechar a janelinha aqui, não estou ignorando, vou ignorar e boa, entendeu? Mas fui bem aberto, não fiquei assim ocultando, escondendo, não, porque senão a gente fica com um discurso um pouco, assim, na minha opinião, um pouco frágil, porque a pessoa chega até você está passando uma situação, você não consegue lidar com aquele caso, ou você não pode atender a pessoa, sei lá, coisa assim parecida, e você, olha, eu não posso te atender, eu não posso te ajudar nesse momento. E a pessoa passa a querer te cobrar mais, entendeu? Então, eu acabei, na minha equipe, eu acabei delegando muito mais função, distribuindo mais função ainda do que já era o normal, né? Então, acabou tendo até uma facilidade no departamento, por isso, né? Eu acho interessante o que ele está falando, porque, querendo ou não, isso humaniza não só uma liderança, mas qualquer pessoa, no sentido de mãe, antes de ser mãe, é gente. Pai, antes de ser pai, é gente, né? Um líder, antes disso tudo, é gente. E ele disse sobre o foco que ele tem colocado naquilo que está dando bom, quem está compreendendo. E a gente tem uma tendência, às vezes, eu acho que isso pode também, às vezes, colaborar para o nosso quadro, de querer ter o controle de tudo. Então, todo mundo tem que gostar de mim, todo mundo tem que aceitar o meu processo, todo mundo tem que... E nem sempre vai ser assim. E a gente fala muito sobre isso, né? O processo de sofrimento ou de intolerância também está ligado ao grau de importância que a gente dá, né? Ele resolveu focar em quem compreendeu, em quem está do lado, em quem está junto. Chega um momento que essa maturidade, não só emocional, mas neurológica também. Eu acho que ele falou da questão do intelectual, ele foi buscar uma leitura para poder trazer para ele fundamentos que desse uma motivação para ele prosseguir. Eu acho que a fé racional, ela tem um pouco a ver também com esse nível de maturidade, de entrega, tendo uma perspectiva daquilo que você tem que seguir, tem que crer. Sim. Dentro do processo de amadurecimento, né, a gente passa por fases. Então, a gente tem a fase, né, a fase que a gente chama de infantil, que a gente quer ser amado, né, que a gente quer ser aceito. E quando a pessoa está nessa fase, né, pode se estender na vida adulta, aí no caso para processo terapêutico. Mas quando a pessoa está nessa fase, ela fica muito mal por estar mal, né, ela fica muito mal. Passa para a fase que ela quer ter poder e depois ela quer buscar os resultados na vida. Então, assim, a partir do momento que ela já está nessa fase do entendimento, né, ele está extremamente esclarecido quanto ao processo, quanto ao que é mesmo o processo da cura, né, da melhora, né, não entendendo a cura como nunca mais vou ter, né, mas eu vou enfrentar de peito aberto, sabendo o que está acontecendo e o que vier eu lido bem com aquilo. Então, esse processo ele é fundamental, né? Ele é fantástico, na verdade, né? Então, leva um entendimento, leva um esclarecimento, reumaniza, né? E tem um processo, eu acho que tem um processo terapêutico em quem está lá embaixo e ouve, né? Vai ter os julgadores ali, sempre vai ter, né? Eu falo, pessoal, se você estiver fazendo o bem ou fazendo o mal, você vai ser julgado de qualquer forma, né? Vai ter alguém para falar mal e vai ter alguém para falar bem. Então, eu sempre converso com as pessoas quando elas começam a tratar comigo, eu falo, ó, o primeiro passo nosso é blindar os ouvidos, né? É blindar os ouvidos. As pessoas vão falar, pode ser por mal, pode ser que não seja, e a grande maioria não será, né? A grande maioria não será. Você pode ouvir coisas das quais você não vai gostar, mas não vai ser por maldade que a pessoa vai estar falando aquilo, né? Ela vai estar, é o jeito que ela tem de te ajudar, o que ela tem para te oferecer naquele momento. Só pegando um gancho aqui, doutor,
eu acabei desenvolvendo até um lema assim, de vida nesse processo, né? Que é de levar leve. A depressão, apesar de ser pesada em alguns momentos, é levar leve. Porque, e eu zoo muito com ela, porque senão ela vai zoar com você. Então, às vezes, quando eu estou no púlpito pregando, dando aula, e às vezes me dá uns esquecimentos, ou me dá uns brancos, ou me dá aqueles colapsos assim, eu começo já a zoar. Aí eu começo, é o remédio, alguém traz o remédio. E aí eu começo a brincar com o negócio, com a situação, porque senão você entra, você vai colapsando de novo, você vai, né, sucumbindo dentro de você de novo, entendeu? Então eu acabei levando leve, eu vou levar leve, senão ela acaba contigo. Então, senão você fica assim meio tenso, tudo muito tenso. Eu falei, vou levar leve essa depressão aí. Uma coisa importante também é que a figura do pastor Adriano também, ela desmistifica uma outra coisa que a gente tem, que as pessoas com tendência depressiva já tinham isso. E ele sempre teve um bom humor, sempre foi uma pessoa extremamente extrovertida, e isso ajuda, né, a gente desconstruir realmente esse senso comum que existe com relação em torno ao processo de adoecimento na saúde mental. E tem uma questão que você está colocando que ela é tão importante para a gente, que é os pequenos recursos que você passou a colher com relação... E um recurso fantástico é que é o bom humor. Como é que você lida isso com humor, né? Você transforma depois isso, está lá na sala de aula dando um exemplo, aí brinca com o remédio que você está tomando, brinca com aquela memória que fugiu ali naquele momento e acaba ficando essa leveza, né? Fica como um moto de vida, um leve. E como é que isso reverte de forma tão favorável, né? Porque já pensou, se cada vez que tiver um episódio novo, a pessoa tem aquela... Né, e se transforma aquilo numa crise, transforma aquilo numa dor. Um processo de aborrecimento mesmo, né? A pessoa fica... nem todo mundo dá conta, mas olha que bacana, né? A gente dá conta de transformar isso com uma dose de um outro olhar, né? Olhar para isso de uma outra maneira. E às vezes a pessoa tem uma outra característica, às vezes a pessoa não tem o bom humor como uma característica, mas ela já tem desde sempre, na essência dela, uma outra característica que ela pode usar a favor disso. Sim, exatamente. Né? A favor do tratamento dela. A gente fala muito sobre o suporte, às vezes o suporte psiquiátrico, o suporte terapêutico, o suporte da família, mas às vezes dentro dela mesmo tem uma coisa na identidade dela que ela pode usar como um recurso, né? Para aquilo ali se desenvolver da melhor maneira possível, né? Quantas pessoas que a gente percebe que estão em processo de reabilitação, que descobrem um talento que ficou ali, às vezes ali na infância, na adolescência, ela redescobre isso. Que seja um talento, uma habilidade ligado às artes, um talento, habilidade ligado a uma arte cênica ou uma música. Aí ele volta a tocar um instrumento musical que abandonou lá na infância ou na adolescência, na juventude. Eu cantava, eu gostava disso. E você passa por uma redescoberta, né, daquelas coisas que são aparentemente simples e que estão carregadas de significado. Exatamente. No meu caso foi história em quadrinhos. Fez parte da minha adolescência, depois nunca mais eu toquei nela. Aí no quadro depressão, eu ganhei de aniversário, falei, gente, eu ganhei da minha esposa. Aí eu falei, olha, rapaz, aí me trouxe assim uma satisfação muito grande. Eu vou voltar a ler quadrinhos, que é um momento assim que você entra num mundo assim de ilusões, né? Pode ser muito uma oportunidade de você alinhar a sua vida para o que é importante, né? Às vezes a gente se perde ali na vida, né? A gente começa a focar em uma coisa, abrindo mão da família, né? Abrindo mão do que a gente gosta, abrindo mão das nossas habilidades. Ela vem como se vamos redefinir, né? Vamos voltar pro trilho aqui. Então cara, assim, né? Mudar a perspectiva, né? Ver como uma oportunidade. Ele falou sobre o desenhar, eu achei fantástico. Quando ele desenhou realmente numa folha e tal, isso requer um tempo, né? Você poder parar, tá tudo desorganizado. Eu acho que coisas muito pequenas, né? Ele falou assim, desenhar, colocar num papel. Se qualquer projeto, você vai empreender em qualquer negócio, você tem que escrever num papel qual que é o seu projeto. Por que a gente não para fazer isso no nosso projeto pessoal? Nós, como pessoas, como indivíduos, né? Tem gente que faz isso assim. Eu, por exemplo, eu faço arrumando gaveta. Gaveta por gaveta, eu separo tudo, isso aqui eu vou arrumar. Minha irmã fala assim, gente, mas você vai arrumar de novo essa gaveta? Aí eu falo assim, se eu tô fazendo isso muito, quer dizer que eu tô tá mais desequilibrado, eu tô precisando fazer isso mais vezes. Então eu vou lá, arrumo gaveta por gaveta, pequenas gavetas, um dia de cada vez. Mas isso traz pra gente um sentido de ordem, né? Porque às vezes vem aquela ansiedade, porque você já tava
pelo que você falou, trabalhando muito, muito agitado, e muitas tarefas e muitas coisas para responder. São muitas as demandas, muitas as respostas que a gente tem que dar o tempo todo. Quando você pensa nisso como um todo, eu acho que é normal o corpo entrar em parafuso mesmo, né? E quando você vai fazer um planejamento organizacional de qualquer empresa, se você fizer um curso de gestão, um coaching, uma consultoria de gestão, é interessante se nós somos convidados a planejar o que não vai dar certo. Ou em algum momento, esse projeto pode dar errado. Na nossa vida a gente não faz, né? Na hora que a gente faz a estrutura de planejamento nosso, fala assim, isso não der errado. A gente não fica criando expectativa com relação ao erro. E é uma questão que a gente, assim, é completamente plausível a gente ter esse processo de erro, né? E como você estava falando, a questão do desenho, de rabiscar e de fazer um rascunho, mesmo que não tenha uma coisa muito estruturada de imediato, faça a si mesmo. Sim. Né? Realiza. Eu demorei praticamente 2 meses para terminar esse papel. Foi vários rascunhos, vários. Aí eu rabiscava, aí escrevia, rabiscava. Até que quando ficou mais ou menos pronto, aí eu fui e passei a limpo. Aí agora virou mais ou menos quem que é o Adriano, né? Aí eu coloquei lá e deixo lá, mesmo assim ele passa por algumas alterações. Isso aqui precisa de uma correçãozinha ali, né? Porque ali fica realmente o que é importante para mim, entendeu? É um mapa de vida, né? É um mapa de vida, exatamente. Adriano, para a gente poder encerrar, qual que é o mais importante, a coisa mais importante que você entendeu que para você, assim, que você dá maior importância hoje, depois desses 8 meses de tratamento, fora a eliminação dessa pressa, né, para poder rascunhar isso com calma e ir construindo aos poucos. Hoje, depois desses 8 meses, o que você acha que é mais importante para você? Hoje, para mim, são os 2 pilares fundamentais da vida. Acho que é Jesus. Eu percebo, tipo assim, mesmo você olhando para dentro de você e você não encontrando esperança, você não vendo vida, você não achando calor, você não percebendo, tendo sensação nenhuma, você ainda continua crendo que Cristo está ali, com você. E a segunda é sua família e seus amigos. Para mim, são as 2 coisas mais importantes da vida, assim, que eu passei a valorizar ainda mais. E ter na verdade, não é valorizar, é ter ciência disso. Eu pude perceber, assim, que mesmo na escuridão da minha alma, a ciência a respeito de Jesus, ela tornou mais forte, mais densa. Porque era assim, Jesus, eu não te sinto, parece que o Senhor está muito longe, mas eu sei que o Senhor está aqui. E aí, quando eu olhava para minha esposa, para minhas filhas, era aquele alívio de saber, ufa, tem alguém por perto. Mesmo, às vezes, tudo dentro de mim estando uma verdadeira tempestade. Mas Jesus está comigo e minha família está próxima. São as 2 consciências que eu percebi que dentro da depressão é o que mais ficou aguçado dentro de mim. Para nós, eu acho que resumir isso tudo é na convicção, assim, alegria, gratidão a Ele por essa ciência, né? Por essa convicção que veio no seu coração de que Ele está dentro de você, de que Ele está com você e que você é um bom motivo para poder viver. É muito bom a gente poder te ouvir com esse olhar, assim, para as nossas próprias fragilidades, né? Eu acho que todo mundo que está nos acompanhando agora, acompanhou os episódios da sua série aqui, que elas possam também compreender que Ele está com a gente, que Ele está dentro de nós e que por causa disso nós somos um bom motivo para poder viver. Que Ele continue alimentando a sua fé, equilibrando as suas emoções e te dando esperança para você poder prosseguir um dia de cada vez nessa jornada maravilhosa com Ele, com a sua família, com os seus amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você desse para ele, Gui, uma... Claro. Obrigado por ouvir essa história. E é muito importante, a gente às vezes tem aquela direção de Deus, né? Aquela percepção de Deus. Por que permitiu isso tudo, né? E é muito importante que quando a gente ouve sua história e percebe que você está hoje muito melhor do que um dia era. Sim. As conquistas que você teve porque você passou por esse processo de adoecimento te fizeram ser uma pessoa que já está num processo
excelente e daí para cada vez mais. Obrigado pelo seu exemplo e por compartilhar. Amém, obrigado. Você representa para nós aqui hoje a nossa oração. Fé e expectativa de que outros líderes, outros pastores, outras pessoas em posições que demandam delas realmente muita responsabilidade, que elas continuem perseverando e crendo no poder da vida, no poder da esperança que há em Jesus. Amém. Obrigada. Amém.